Olá, eu gostaria de convencê-los de que o eletromagnetismo é mais simples do que parece à primeira vista, né? A gente olha algumas equações difíceis de serem entendidas, né? Mas a gente gostaria de explicar que todos os fenômenos que ocorrem envolvendo o eletromagnetismo, eles são consequência de três classes de fenômenos eletromagnéticos, que chamamos de fenômenos eletromagnéticos básicos. Vamos tentar explicar isso, porque eu acho que isso adiciona uma compreensão melhor a respeito dos fenômenos eletromagnéticos quando analisados à luz desses três tipos de fenômenos aqui, né? Três classes de fenômenos básicos. Na primeira categoria, ou no primeiro grupo de fenômenos, nós temos os fenômenos que estão associados à existência de atributos da carga elétrica, por exemplo, né? Ou da ausência de atributos, como é o caso do que nós chamamos de inexistência de monopolos magnéticos. Então, temos um primeiro conjunto de fenômenos e as leis associadas a eles, que dizem respeito apenas aos atributos e o que eles acarretam. Esse é o primeiro conjunto. O segundo conjunto de atributos são aqueles que nós chamamos de relativísticos, ou seja, o conceito de campo elétrico e de campo magnético são conceitos relativos, né, esses conceitos. Eu posso ter um campo elétrico num referencial e no outro referencial eu posso observar esse campo elétrico como sendo um campo elétrico mais um campo magnético. Ou seja, esses conceitos são relativos, campo elétrico e campo magnético são faces da mesma moeda, né? E quem explicou isso muito bem foi Einstein, com a sua teoria da relatividade, quando ele analisou o eletromagnetismo à luz da sua teoria da relatividade especial. E, finalmente, o terceiro grupo de fenômenos, né, são aqueles que estão associados a variações no tempo do campo elétrico e do campo magnético. Só três associados aos atributos, aqueles relativísticos e, finalmente, aqueles que envolvem variações de campo elétrico e magnético com o tempo, e são fenômenos também curiosos, porque a variação do campo elétrico com o tempo dá origem a um campo magnético. A variação do campo magnético com o tempo dá origem a um campo elétrico. Olha aí só. São os fenômenos, né, mais simples que a gente pode imaginar, né? Só mais uma explicação sobre as leis físicas, né? Uma lei física basicamente estabelece o seguinte: é que se eu tenho a presença de uma grandeza física G, essa grandeza física G induz ou leva ao surgimento de uma outra grandeza física F. Assim são as leis físicas, né? As leis físicas, por outro lado, o que elas fazem é estabelecer uma relação entre a grandeza G e a taxa de variação da nova grandeza que estamos chamando de F. Todas as leis físicas envolvem taxas de variação. Todas as leis físicas. E é por isso que o conceito de derivada é tão importante, e isso em particular no eletromagnetismo. Então, vamos começar com esses fenômenos relativos aos atributos, né? Aos atributos. Começando pela carga elétrica. Existem cargas elétricas e elas dão origem a campos. Esse é o fenômeno. É claro que esses campos estão no espaço, outras partículas podem se influenciar com a presença desses campos, mas isso é uma outra questão. O fato é que cargas elétricas dão origem a campos. Esse é o primeiro fenômeno. Agora, tem uma outra coisa curiosa sobre os atributos. Não existe
um atributo semelhante à carga elétrica para a geração do campo magnético. Ou seja, não existe um atributo que nós daríamos o nome de monopolo magnético que tem o mesmo papel da carga elétrica. A carga elétrica dá origem a um campo elétrico, mas não existe o análogo à carga elétrica, que seria o monopolo magnético. Veja que esse é um outro fenômeno. Existe carga elétrica, mas não existe monopolo magnético, aquele atributo que daria origem ao campo magnético. E por isso, as primeiras leis, na verdade, dizem respeito a isso, né? Os campos magnéticos são gerados quando a gente faz uma soma de dipolos magnéticos, né? Quando, por exemplo, o material fica magnetizado, né? Mas, de qualquer maneira, o campo magnético não é gerado por um atributo semelhante ao atributo carga elétrica, né? E agora, poderíamos aqui, só de passagem, dizer o seguinte, é que a lei especifica que o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas elétricas, ele é tal que a taxa de variação do campo elétrico, que nós chamamos de divergente, mas isso não é importante o nome, é uma taxa de variação. A presença de cargas numa certa região do espaço leva ao surgimento de um campo elétrico, mas a lei nunca estabelece qual é o campo elétrico. A lei estabelece a relação entre a carga ou a densidade de cargas, né, a distribuição de cargas, e as taxas de variação, no caso, taxa de variação do campo elétrico. Eu estou falando de taxas porque, na realidade, são 3 taxas de variação, né? O fato de não existir monopolo magnético, por outro lado, a gente pode demonstrar que isso tem uma consequência, de que o campo magnético, ele, na verdade, é dado como uma taxa de variação de um outro campo. Consequências que a gente traduz matematicamente de uma forma bastante mais complexa, né? Como essa aqui, né? De taxa de variação, campo B como taxa de variação de um campo vetorial, que é o potencial vetor. Então, veja, temos 2 leis que regem esses fenômenos eletromagnéticos associados aos atributos. A primeira lei, né, aliás, essa segunda lei, especifica que a taxa de variação do campo magnético, como você não tem cargas análogas, né, ao monopolo magnético, né, então, essa aqui é uma lei física. O fato de não existirem monopolos magnéticos faz com que o campo B exiba uma propriedade muito interessante, que é no sentido de taxas de variação, vamos explicar daqui a pouco quais são essas taxas de variação, do campo B é igual a 0. E a outra lei, conhecida como lei de Gauss, estipula que a mera presença de cargas numa certa região do espaço leva à geração de um campo magnético, mas a lei não diz qual é o campo magnético. A lei estabelece uma relação entre o agente que produz o campo elétrico e a taxa de variação do campo elétrico. Assim são as leis físicas, como explicado antes, né? Agora, essa taxa de variação, na verdade, são 3 taxas de variação, né? É dx, dx, mais dy, dy, mais dz, dz. A gente não vai insistir muito nisso, mas a gente queria apenas chamar a atenção para esse fato, né? A não existência de monopolos magnéticos, por outro lado, existe uma lei física para esse fato, né? Que é o seguinte: dbx dx mais dby dy mais dbz dz igual a 0. Taxa de variação do campo magnético é igual a 0. Isso é fantástico. A não existência de um campo magnético, ou melhor, a não existência de monopolos magnéticos para gerar campos magnéticos, ela é expressa em termos de uma lei física, né? Muito bem. Agora vamos ao segundo conjunto de fenômenos. É fantástico analisar isso, porque realmente isso é muito bonito, né? Ora, do que estamos falando aqui de fenômenos relativísticos? Nós estamos falando de referenciais.
Eu tenho, por exemplo, um referencial preso ao avião e um referencial preso à Terra. São dois referenciais. E um se move em relação ao outro. Um outro exemplo é o trem. Eu tenho um referencial num trem, eu tenho um referencial preso à Terra. Só é que o trem está em movimento relativo a esse outro referencial preso à Terra. Nós estamos falando agora de referenciais que estão em movimento relativo em relação ao outro, né? Agora, o que é interessante é o seguinte: se eu tenho um campo elétrico num referencial, isso é muito curioso. Einstein explicou isso. Se eu tenho um campo elétrico num referencial, no outro referencial posso ter um campo elétrico e um campo magnético. Se eu tenho um campo magnético num referencial, no outro eu posso ter um campo magnético, tenho um campo magnético, tenho um campo elétrico. Fantástico! É isso que nós aprendemos com a teoria da relatividade. O fato é o seguinte: primeiramente, cargas em movimento geram campos magnéticos. Oh, mas isso é fantástico! Quer dizer, se eu tenho uma carga elétrica e eu estiver olhando essa carga elétrica em movimento, eu vou perceber do meu referencial, além de um campo elétrico, um campo magnético. É um fenômeno relativístico. No referencial da partícula tem só um campo elétrico, né? Então veja, se eu tenho aqui um referencial, neste eu tenho só um campo elétrico, no outro eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, no outro referencial. Ah, isso é simplesmente fantástico, né? Agora, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Se eu tenho cargas em movimento, essas cargas geram um campo magnético. Quem percebeu isso pela primeira vez foram dois, Ørsted e Ampère, né? E para a gente entender os resultados obtidos por eles, né, vamos assistir a esses dois vídeos. Neste vídeo, usaremos um ímã permanente em um suporte e um quadro móvel feito com 20 voltas de um fio de cobre recoberto com massa epóxi. Iniciaremos aproximando o ímã do quadro móvel. Em seguida, ligaremos as pilhas em série com o quadro móvel. Pode-se observar que o quadro sofre uma força quando ocorre a passagem da corrente elétrica através dos fios. Além disso, o sentido dessa força depende do sentido da corrente elétrica. Invertendo-se o sentido da corrente, o sentido da força também se inverterá. Neste experimento, observaremos a interação magnética entre dois fios percorridos por correntes elétricas. Para isso, usaremos 4 pilhas ligadas em série, fios de ligação, um quadro apoiado em 2 suportes de madeira e um quadro móvel ligado em 2 pilhas em série. Os quadros são feitos cada um com 20 voltas de fio de cobre esmaltado e recobertos com massa epóxi. Inicialmente, ligaremos os terminais do quadro fixo em 4 pilhas em série com um interruptor de cobre. Ao ligarmos as chaves, haverá a passagem de uma corrente elétrica através dos 2 quadros, e irá se criar um campo magnético em torno de cada um dos fios. A interação desses campos pode ser visualizada por meio da pequena força que age sobre o quadro móvel, que, apesar dos valores pequenos se comparados aos de campos magnéticos de ímãs comuns, provoca movimentações. Quando as correntes elétricas estão no mesmo sentido, as forças entre os fios são de atração. Se as correntes forem em sentidos opostos, as forças são de repulsão. O que Ampère e Ørsted se deram conta é de que cargas elétricas em movimento, quando você tem uma corrente elétrica, essas cargas em movimento geram um campo magnético. Ao gerar um campo magnético, influencia um ímã. Essa foi a experiência de Ørsted. Agora, a experiência de Ampère pode ser entendida da seguinte forma.
a corrente elétrica passando por um fio gera um campo magnético que gera uma força sobre as cargas elétricas que se movimentam num outro fio. Então você tem força entre os fios e você tem, quando percorridos por correntes elétricas, né? E forças entre um ímã, por exemplo, né? E um fio percorrido por uma corrente elétrica. Ora, o que se concluiu com essas experiências? Como disse antes, a unificação de duas ciências. Agora nós não falamos mais de eletricidade e magnetismo, nós estamos falando de eletromagnetismo. Ampère e Ørsted, afinal, o que eles fizeram foi a fusão de duas ciências, eletricidade de um lado e magnetismo do outro. Agora não, agora estamos falando de eletromagnetismo. Por quê? Cargas em movimento geram campos magnéticos, e é claro que esse conceito, agora Einstein, em 1905, explicou isso, né? Esses conceitos, né, passam a ser agora conceitos relativos. Isto dependem do referencial. Aliás, existem fórmulas bastante sofisticadas para a gente relacionar o campo elétrico e magnético num referencial e num outro referencial. Muito bem, então se eu tenho num referencial só uma carga elétrica, nesse referencial você tem um campo elétrico. Agora, quando eu vejo essa carga elétrica em movimento, veja, estou num outro referencial. Naquele referencial se pode demonstrar que eu tenho ainda um potencial elétrico gerado por aquela carga elétrica em movimento, tem um campo elétrico gerado por aquela carga elétrica em movimento, mas também tenho um campo magnético. E esse campo magnético, B, ele é dado por V vetor E, veja, o produto vetorial de V é a velocidade da partícula, dividido por C ao quadrado. Esse C ao quadrado colocado aqui, ele acaba me levando a uma grandeza física conhecida como permitividade do vácuo. A permitividade do vácuo, é claro que aqui estou invertendo um pouco a ordem histórica, mas a permitividade do vácuo é igual a 1 sobre ε0 vezes C ao quadrado. Ou ainda, C ao quadrado é igual a 1 sobre ε0 μ0, né? Como a gente acaba aprendendo, né, na teoria da relatividade, bem como na teoria de Maxwell também. O fato é que esta é uma coisa fantástica, né? Se eu tenho uma carga elétrica em movimento, né, e se ela entra, por exemplo, na lousa, né, ela gera um campo magnético cujas linhas de campo têm essa forma aqui. Esse é um fenômeno interessantíssimo, né? Campos, né, magnéticos podem ser produzidos por meio do movimento de cargas elétricas. Esse é o fenômeno que nós estamos chamando de relativístico, porque no referencial das cargas elétricas você só vai ter um campo elétrico, né? E para uma carga, B é igual a V sobre C2 vetor E. É claro que agora existe uma formulação da lei de Ampère que relaciona não a corrente elétrica, mas a densidade de corrente elétrica com a taxa de variação do campo magnético. Ou seja, essa é uma lei física na qual a gente relaciona o agente que produz o campo magnético, que é J, com a taxa de variação do campo magnético. Essa é uma lei física conhecida como lei de Ampère. Acho que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas apenas para dizer que existe uma lei física que basicamente estabelece uma relação entre as cargas que se movem, a densidade de corrente e o campo magnético produzido. E isso é a base para a gente calcular campo magnético quando nós temos correntes elétricas, né? Agora temos um outro fenômeno muito interessante que é o oposto daquele. Eu posso ter num referencial um campo magnético e no outro referencial ter um campo magnético e um campo elétrico, né? De forma que é uma questão de relatividade, é relativa. Num referencial você tem um campo elétrico, né?
e no outro você tem um campo magnético. Ou ao contrário, você tem num um campo magnético e no outro você pode ter um campo magnético e um campo elétrico. O resultado é o que nós chamamos de força de Lorentz. F é igual a Q vezes V vetor B. De forma que a força de Lorentz, na verdade, é um efeito relativístico, porque o elétron, ele percebe um campo elétrico, e esse campo elétrico é aquele que nós explicamos antes, né? V vetor B, etc. Ou seja, no referencial do elétron, ele percebe um campo elétrico. E que no referencial, digamos, onde estamos, né, se existe um campo magnético apenas, o elétron vai perceber um campo elétrico, e esse campo elétrico é V vetor B. E é claro que temos aqui muitas aplicações, né? Então, veja, o elétron experimenta uma força, ou uma partícula dotada de carga elétrica, que é igual a Q vezes esse campo elétrico, né, transformado para aquele referencial, Q vezes V vetor B. Uma coisa que a gente pode fazer, uma experiência, por exemplo, simples, né, é quando eu tenho aqui um condutor que se move com velocidade V, vai surgir aqui uma diferença de potencial nas extremidades do condutor. Mas temos coisas mais práticas para isso, né? Um motor elétrico, a gente pode explicar o princípio de funcionamento de um motor elétrico com base na lei, né, de Lorentz, ou a força de Lorentz, porque no motor elétrico eu tenho cargas em movimento, indicando aqui em verde, né? E é claro que, como elas estão em movimento, se elas estão sob a ação de um campo magnético externo, que nesse referencial é constante, né, então ela vai experimentar a ação de uma força tal que vai provocar, na realidade são duas forças, né, que provocam um torque e colocam esta parte do motor em movimento. Então você transforma energia elétrica ou magnética, né, em energia mecânica, né, eletromagnética e energia mecânica. Aqui nós temos um fenômeno oposto, que é o caso dos geradores, né? No caso dos geradores, nós colocamos uma espira em movimento, e essa espira em movimento é tal que cada elétron experimenta a ação de uma força gerando uma corrente, né? Então são quase que opostos, né? Num caso eu transformo energia mecânica em energia elétrica, que é o caso do gerador, e no outro eu transformo energia elétrica em energia mecânica. E essa é a base, né, da construção de usinas hidrelétricas. Vamos assistir aqui a esse pequeno vídeo. Neste vídeo veremos o princípio de funcionamento de uma usina hidroelétrica. Para isso usaremos fios de ligação, um suporte com lâmpadas LED, 2 recipientes ou reservatórios de acrílico ligados por uma mangueira e um suporte de acrílico com um eixo metálico acoplado a uma turbina feita com colheres de um lado e um disco com ímãs do outro lado. Usaremos esse suporte no qual a turbina feita com colheres pode girar livremente e transmitir esse movimento para o disco com ímãs por meio do eixo metálico. Os ímãs que estão afixados no suporte têm o campo magnético perpendicular ao plano das faces. No suporte, há ainda uma bobina de 4.000 espiras posicionada bem próxima aos ímãs, mas sem tocá-los. A turbina é colocada dentro do recipiente maior de acrílico e em seguida ligam-se os terminais da bobina nas lâmpadas LED ligadas em paralelo. Quando levantamos o recipiente menor, a água começa a escorrer através da mangueira, incidindo sobre as pás da turbina, que, por sua vez, começam a girar devido ao impulso recebido pela água. O disco com os ímãs também começa a girar, e cada vez que um ímã passa próximo da bobina, induz um campo elétrico,
que produz uma corrente elétrica através das lâmpadas que se acendem. A variação do fluxo do campo magnético dos ímãs em movimento induz o campo elétrico na bobina. Desta forma, podemos visualizar de forma simples a lei da indução eletromagnética de Faraday, que, hoje em dia, tem inúmeras aplicações no nosso cotidiano. Finalmente, vamos ao último conjunto de fenômenos básicos. São aqueles fenômenos que podemos classificar, né, como fenômenos associados à indução. Nós vamos designar por indução ao seguinte fato. Se eu tenho um campo elétrico variando com o tempo, esse campo elétrico variando com o tempo, ele vai dar lugar a, ou vai gerar, né, se eu tenho um campo elétrico variando com o tempo, ele vai gerar um campo magnético. Se eu tenho um campo magnético variando com o tempo, ele vai dar origem a um campo elétrico. Fantástico, fantástico. São fenômenos associados à indução. O mero fato de um dos campos variar com o tempo já é suficiente para criarem campos magnéticos. É isso, gerar campos magnéticos e campos elétricos, né? É claro que se eu tenho o campo elétrico variando com o tempo, ele gera um campo magnético. Se eu tenho um campo magnético girando com o tempo, ele dá lugar a um campo elétrico. Fenômenos que chamamos de indução. Campos que variam com o tempo dão origem a outros campos, no caso do eletromagnetismo. Esse é um fenômeno absolutamente fantástico, né? E esses fenômenos nós damos o nome de indução. Então, vamos aqui assistir a um pequeno vídeo onde a gente ilustra o fenômeno da indução. Esse vídeo, na verdade, ele apresenta uma experiência famosíssima feita por Faraday, né? Faraday foi quem descobriu o fenômeno da indução. Então vamos a esse pequeno vídeo. Nesta demonstração, veremos como um campo magnético pode interagir com um fio e gerar um campo elétrico. Para isso, usaremos um ímã permanente, fios de ligação, um galvanômetro que move um ponteiro de acordo com a passagem de corrente elétrica e um aro feito com cerca de 50 espiras de fio de cobre esmaltado e recoberto com massa epóxi. Começaremos o experimento ligando o galvanômetro nos terminais do aro ou da bobina formada pelas espiras. Quando pegamos o ímã e o movimentamos em frente à bobina, notamos a presença de uma corrente elétrica induzida por meio do movimento do ponteiro do galvanômetro. Este é um dos efeitos mais importantes do eletromagnetismo descoberto por Faraday. A variação do fluxo de um campo magnético induz um campo elétrico num fio condutor, fazendo surgir uma corrente elétrica. Desta forma, pode-se transformar energia mecânica em energia elétrica. O que nós percebemos naquela experiência é que quando o campo magnético varia com o tempo, e nós fazemos esse campo magnético variar com o tempo, aproximando o ímã produz um campo magnético, de forma que ele varia com o tempo, porque os elétrons que, por exemplo, estão aqui num condutor, né, eles vão experimentar a ação de um campo elétrico, já que eles só se movem impulsionados por campos elétricos. Então, o campo B, variando com o tempo, ele leva à geração de um campo elétrico que, por sua vez, coloca os elétrons em movimento, gerando, portanto, uma corrente elétrica. Olha só que coisa interessante. Campos magnéticos variando com o tempo dão origem a um campo elétrico. E essa lei se escreve assim: a taxa de variação do campo magnético com respeito ao tempo
indicamos por dB/dt, ou seja, se o campo magnético estiver variando com o tempo, esse campo magnético variando com o tempo, com o sinal menos aqui, né? Então menos dB/dt é o que dá origem a um campo elétrico. A lei não estipula qual é o campo elétrico, a lei estipula que essa variação do campo B com o tempo vai dar lugar a um campo elétrico cuja taxa de variação é dada por esta expressão aqui. De qualquer maneira, o que temos aqui é sempre a taxa de variação do campo elétrico. No caso, ela está relacionada à taxa de variação do campo magnético com o tempo. Esse é um outro fenômeno. O Maxwell também se deu conta de um fenômeno oposto a esse, qual seja, um campo elétrico variando com o tempo dá lugar a um campo magnético. E essa lei estabelece que a taxa de variação do campo elétrico com respeito ao tempo, ela é uma fonte para o campo magnético, mas a lei não estipula qual é o campo magnético. A lei estipula que a origem, né, da geração do campo magnético, ou seja, o que dá lugar a um campo magnético, que é a variação do campo elétrico com o tempo, essa lei estipula essa taxa de variação do campo elétrico com uma taxa de variação do campo magnético, e essa é a famosa lei da indução de Maxwell, né? O fato é que essa lei de indução também, às vezes, é escrita como sendo força eletromotriz é igual a menos a derivada com respeito ao tempo do fluxo do campo B, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente ficar falando de fluxos e assim por diante. Mas ela é mais conhecida sob essa forma aqui, como a gente tem em verde. E temos aí grandes aplicações dos fenômenos da indução. Aqui eu escolhi apenas dois, né? Um deles é este, de transformadores, né? Onde a variação do campo B, né? Do campo elétrico, né? Nesse enrolamento primário pode dar origem a uma voltagem, que a gente chama de voltagem secundária, no enrolamento secundário. Mas, de qualquer maneira, seria preciso usar as leis para a gente entender isso um pouco melhor. E uma outra coisa fantástica é que essas leis da indução explicam, e foi isso que Maxwell fez, né? Maxwell conseguiu prever a existência de ondas eletromagnéticas e que faz toda a diferença para as nossas vidas, né? Como as ondas que levam, de fato, a informação, né? O fato é que nós temos a seguinte situação. Um campo elétrico variando com o tempo dá origem a um campo magnético. Esse campo magnético também varia com o tempo e ele dá origem a um campo elétrico, que por sua vez dá origem a um campo magnético, que dá origem a um campo elétrico. O resultado disso é que, mediante a indução, um campo elétrico variando com o tempo, dando origem a um campo magnético variando com o tempo, dando origem a um campo elétrico, e um campo elétrico variando com o tempo, dando origem a um campo magnético, faz com que a solução das equações nos permitam prever a existência de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas têm apenas a ver com o fenômeno da indução, dos dois fenômenos da indução. Um campo elétrico variando com o tempo, dando origem a um campo magnético, e esse variando com o tempo, dando origem a um campo elétrico. O fato é que ondas eletromagnéticas, sem sombra de dúvida, se constituem na melhor aplicação que nós temos para esses fenômenos da indução. São aqueles que são mais claros dos fenômenos da indução.